Fala, queridos, ótimo dia a todos. A pergunta que eu quero dizer hoje: você acredita que é possível pensar como Cristo pensou? Ou como Cristo pensa? É possível pensar como Cristo pensa? É possível ter a mente parecida com a mente de Cristo, ou igual à mente de Cristo? É possível viver com a sua mente, com o teu ser em plenitude de vida, ter uma mente renovada a ponto de viver a plenitude de Cristo em nós, de viver a eternidade já aqui nessa terra? É possível viver essa dimensão gloriosa, espiritual, em que as circunstâncias passam a não ser o mais importante? É possível viver nessa dimensão? É possível, neste mundo de caos, viver pleno, em plenitude de graça, em plenitude de alegria, mesmo com tantas dificuldades ao nosso redor, mesmo com tantos obstáculos, mesmo com tantas situações, diagnósticos? É possível viver, ainda aqui neste mundo, essa plenitude, tendo uma mente igual à mente de Cristo, tendo a mesma alegria que Cristo tem? É possível? Essa é a pergunta que eu quero fazer ressoar no teu coração hoje. Nós iremos fazer uma rápida meditação sobre isso, sobre como alcançar essa plenitude de mente, de espírito, a ponto de vivermos, mesmo aqui nessa terra, termos o regozijo da eternidade, já vivendo a fase que Jesus diz: olha, será enxugado dos teus olhos todas as lágrimas. É possível viver já essa plenitude? Pois eu quero dizer para você que é possível, porque Cristo já está nessa plenitude. Ele já vive a eternidade. A Bíblia diz que ele está ao lado do Pai. E você vai perceber que é possível viver como Ele, pensando como Ele, com a mesma mentalidade dele. É possível, mesmo aqui, nesse ambiente muitas vezes caótico, é possível viver essa plenitude, porque o nosso Senhor vive na plenitude. E Ele disse que o Espírito dele, de plenitude, estaríamos em nós. É sobre essa questão que eu quero trabalhar hoje, em você, em nós, ok? Para que a gente possa meditar sobre isso, eu quero reportar esse texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus, olha o que o apóstolo fala aos cristãos, a nós cristãos. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que lindo, olha que interessante. Eu vou ler novamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor
que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, ele faz questão de afirmar que aqueles que estão vivendo de forma natural, apenas ligado nas coisas deste mundo, vivendo a plenitude da essência humana, da razão humana, jamais podem entender esse nível espiritual de plenitude em Cristo. Os naturais, os que estão neste mundo caótico voltado para as coisas do mundo, o apóstolo Paulo diz em outro texto que esses que vivem voltado apenas para a esperança das coisas deste mundo são os mais miseráveis possíveis. Independente do que eles têm, independente da condição que estão. Se estão ligados apenas nas coisas, na esperança deste mundo, são os mais miseráveis possíveis. E ele diz uma coisa interessante, olha, se você é uma pessoa espiritual e busca as coisas espirituais, não espera ser entendido pelos naturais, porque eles vão te chamar de louco. Às vezes duas pessoas estão andando juntas. Uma é espiritual, a outra é carnal. São mentes diferentes. O que é carnal, que vive a natureza humana na sua plenitude, vai achar o espiritual louco. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo está dizendo que quem conheceu a mente de Cristo? Quem o ensinou? Mas ele diz, afirmando no final do versículo, nós temos a mente de Cristo. Queridos, isso é muito forte. Isso é forte e muito transformador, se você compreender de fato e tomar isso para si. Ter a mente de Cristo é algo muito sublime, grandioso. Pensar como Cristo pensou, sentir como ele sentiu ou sente. Entende que por que é possível isso? Porque o próprio Jesus disse que quando ele fosse, ele iria enviar o Espírito Santo. A mente de Cristo é a própria pessoa do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo é o mesmo que está em Jesus, está em Deus Pai. Então nós temos essa mente, esse Espírito em nós que nos faz transcender para a eternidade, para uma forma de viver plena. Muitas coisas são resolvidas nesse nível de mentalidade. O problema é que, quando se fala em ter a mente de Cristo, muitas pessoas se reportam à fase a qual Jesus esteve na terra. Quando nós olhamos a história de Jesus, nós percebemos que do 0 aos 30 anos, pouco se fala de Jesus. Fala um pouco do nascimento, um pouco quando ele era adolescente, muito rapidamente, em pouquíssimas palavras, em frases apenas. Então, praticamente não se há relato nenhum da história de Jesus durante esses 30 anos. A ênfase está nos 3 anos de ministério de Jesus, que foi de 30 aos 33 anos. Foi onde ele entrou para cumprir o propósito e ele recebeu o Espírito Santo no batismo. Entenda que quando diz que você tem que ter a mente de Cristo, você tem que entender que existiu uma fase inicial e a fase do momento.
São duas fases e é necessário que você entenda. Se você ler os escritos, os evangelhos que narram a vida de Jesus durante esses 3 anos, você vai ver uma mente de Jesus voltada para o sacrifício, voltado para a cruz. O alvo de Jesus durante os 3 anos de ministério, que está narrado nos evangelhos, é a morte, é o sofrimento, é a cruz. Tanto que ele estava constantemente dizendo para os discípulos que iria morrer, tanto que Pedro resistiu a ele e ele repreendeu Pedro. Pedro disse: não, o senhor não vai fazer isso, o senhor não vai ter que morrer. Ele disse: olha, para trás de mim, Satanás. Eu tenho que cumprir a vontade do Pai. Então os discípulos não entendiam e não aceitavam essa proposta de sofrimento a qual Jesus veio. E o próprio Jesus, então, sempre estava demonstrando, porque a Bíblia diz que toda a carga, todo o pecado, toda a maldição estava sobre ele. Como uma pessoa vai viver alegre dessa forma? Como? Nem mesmo Jesus era alegre nessa fase. Nem mesmo Jesus estava feliz nessa fase, porque o alvo dele era a cruz, era o sofrimento, era a carga negativa, era a maldição de toda a humanidade, passada, presente e futura, que viria sobre ele. E você imagina uma pessoa que é condenada à morte, à pena de morte, e os dias estão aproximando dela ser ou enforcada, ou guilhotinada, ou cadeira elétrica. Você já imaginou o sofrimento de uma pessoa? Ela está constantemente pensando, porque vai ser o final dela. E Jesus, durante esse período, o que ele mais falava era sobre o sofrimento que ele iria passar. Então a mente dele estava voltada para a cruz, nessa primeira fase. Tanto que ele falava sempre para os discípulos, e quando ele chegou no momento ali do sofrimento, mesmo de fato, da conclusão, o que ele disse para o Pai? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, esse sofrimento, mas se não for, cumpra a tua vontade. Jesus, a Bíblia diz que ele suou sangue, tamanho a angústia que ele estava vivendo, porque Jesus foi levantado para o sofrimento, ele assumiu o ministério para o sofrimento, e a mente dele, a mente de Cristo estava na cruz, ele tinha que cumprir aquele propósito. Então, o problema é que muitas pessoas, quando falam em ter a mente de Cristo, associa a mente de Cristo com essa fase de sofrimento, em que a mente dele estava voltado para a cruz. Tanto que até hoje pessoas carregam em si crucifixos ou em camisas um Jesus com uma coroa de espinho, um Jesus com o lado sangrando, um Jesus com a face abatida, um Jesus crucificado, um Jesus sofredor, e acabam tendo uma mente desse Cristo sofredor, da fase de Cristo sofrendo, só sofrimento. Então as pessoas se identificam e aceitam essa condição de sofrimento porque ele passou por isso. Mas ter a mente de Cristo está no presente, não no passado. Ter está no presente. E se você for buscar a mente de Cristo hoje, para ter a mente de Cristo, ela não está antes da cruz. Ela não está ligada ao sofrimento, à angústia. A mente de Cristo hoje, tanto que no período ele mesmo proclamou para o Pai, é momento de ser glorificado, do teu filho ser glorificado, na mesma glória que eu tinha quando estava contigo.
Então Jesus vai e morre, consuma-se o sofrimento, a mente, aquela mente sofredora é crucificada. Então no terceiro dia ele ressuscita. A Bíblia diz que a alegria começa quando Maria vai ali no sepulcro, as duas mulheres, e o anjo chega: por que você busca dentre os mortos aquele que vive? E em Mateus capítulo 28 você vai perceber que o anjo vai e avisa a todos que ele está vivo, e ele já está indo a caminho para encontrar com os discípulos. Em Mateus capítulo 21 diz que elas saíram com júbilo, com alegria no coração, com uma nova mentalidade. E quando ele chega para os discípulos, eles perguntam por que estão tristes. Ou seja, Jesus agora está numa nova fase, numa fase de glorificação. A mentalidade de Cristo agora não é mais o cordeiro sofredor. O cordeiro queria carregar a carga, o peso, a maldição. Não era mais esse cordeiro. A mente de Cristo não estava mais com esse peso, ela ficou na cruz. Ressuscita agora um Cristo glorioso, um Cristo exaltado. Ressuscita agora um Cristo alegre, ressurreto, leve. Ao invés de carregado de maldição, carregado de bênçãos para mim e para você. Ele diz: olha, agora vocês não vão ficar órfãos, eu vou para o Pai, eu vou para a glória que eu tinha antes de vir. Eu vou para a minha plenitude da alegria com o Pai. Jesus agora na condição de rei, soberano. A mente de Cristo agora é uma mente soberana. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos a alinhar a nossa mente com essa mente soberana hoje. No agora, a mente de Cristo, ela é soberana. Ela é uma mente abundante, é uma mente de riqueza, de alegria, de abundância, de prosperidade, de saúde. É nessa mentalidade que temos que nos apegar hoje. Essa mentalidade que Paulo diz que nós temos essa mentalidade hoje. Romanos capítulo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, com esse século que perece, dessa natureza humana caída, pecadora, que vive ainda a angústia do passado, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você entender a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E é para isso que Jesus disse: olha, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A minha ressurreição é para que vocês vivam com abundância, com plenitude, com alegria, com satisfação na vida, mesmo ainda aqui neste mundo caótico. Vocês vivam uma plenitude. Mesmo que o mundo não te entenda, o mundo jamais vai entender essa alegria plena que virá no teu coração quando você transcender com a tua mente para viver a mente de Cristo. Não vão te entender, vão te achar frio, vão te achar louco. A Bíblia diz loucura. É louco aquele que tem a mente de Cristo, aquele que o espiritual é louco neste mundo. Então não se preocupe com as concepções deste mundo caótico e perdido, ansioso, preocupado, orgulhoso, prepotente, vaidoso, fracassado, carregado de culpa. Não se preocupa, viva essa plenitude, mesmo que você seja julgado pelo mundo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o homem espiritual é que julga todas as coisas. Então não se preocupe, viva nessa plenitude, aceita essa plenitude no teu espírito, porque o espírito livre de Jesus, o espírito pleno de Jesus, o espírito glorioso de Jesus está em você. E você é um cidadão do reino, desse reino glorioso de Cristo, estabelecido na terra.
com a sua ressurreição e com a descida do Espírito Santo. Então, respondendo à pergunta que eu fiz no início, é possível sim ter a mente de Cristo. É possível viver nessa mentalidade de Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. É possível sim. E a mente é a nossa máquina pensante. Pensar como Cristo. Os pensamentos que geram o nosso estado emocional, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Pensar como Cristo pensou é se encher de alegria, com um estado emocional de alegria, de plenitude, é aceitar a plenitude de vida, a esperança, a expectativa sempre, sempre, sempre de dias melhores, independente do que estão ao nosso redor. Sempre, sempre, quem tem a mente de Cristo sempre vai estar esperando o melhor, sempre vai ter esperança no melhor, sempre, porque Cristo é sempre melhor. A oração que eu faço é que você se encha dessa plenitude nessa manhã. Que você alcance essa alegria abundante na tua alma, a ponto de ser chamado de louco, de louca. Isso será a tua glória. Quando alguém olhar para você e dizer: você está no mundo da lua, você está vivendo um mundo de fantasia, você é louco, ou você é louca, você vai lá, glória a Deus, porque é o que a palavra de Deus me diz. O espiritual é loucura para os que perecem. Ter a mente de Cristo é viver uma loucura contra a realidade caótica do mundo. Que nessa manhã você possa viver essa intensidade de alegria na tua alma. Ser cheio da alegria do Espírito Santo, pleno. Se permitir que essa natureza espiritual, a própria essência de Deus em você seja plena. E que você alcance uma alegria indescritível, uma alegria que excede todo pensamento, todo sentimento. Porque a tua mente está alinhada, está em alinhamento, está em conformidade com a mente de Cristo, com a mente eterna de Cristo, com a mente plena de Cristo. Por isso você vive na plenitude. Por isso você pensa como Cristo. Por isso a sua alegria é real e é constante. Em nome de Jesus. Que você possa viver nessa manhã essa alegria plena. Vamos orar. Quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Quero que você una a tua fé com a minha agora. E nós iremos acessar essa mente de Cristo, essa alegria plena de viver, se libertando das angústias deste mundo condenado e perdido. Feche os teus olhos. Se você puder, feche os teus olhos. Se você não puder, fique ligado, que nós estaremos clamando. Coloca o teu coração diante do Senhor. Coloca a tua alma, os teus sentimentos, as tuas emoções. Entrega agora os teus cuidados à gloriosa presença do Senhor, do Espírito Santo em nós. Permita agora ter a mente de Cristo em ti, os pensamentos de Cristo, a mente gloriosa, libertadora, ressurreta e poderosa de Cristo em você.
Coloca os teus cuidados diante dele. E assuma essa identidade plena, que é ser conforme Cristo, em nome de Jesus. Querido Deus, nos colocamos diante de Ti agora, eu coloco diante de Ti. Coloca a minha vida e a vida de cada filho, de cada filha do Senhor que está me ouvindo agora, que está unindo a fé com a minha. Eu clamo por esse teu filho, por essa tua filha agora. Espírito Santo, que o Senhor esteja enchendo com a plenitude do Senhor essa alma, esse corpo, colocando a mente de Cristo no teu filho, na tua filha agora. Que essa alegria esteja sendo expandida no coração, na alma, que essa plenitude do Espírito, essa natureza espiritual esteja em ascensão agora, transcendente, em conformidade, Senhor, com a tua glória. Que o teu filho, que a tua filha esteja recebendo a glória em si agora, essa presença gloriosa do teu poder, que remove toda angústia, todo sofrimento, que estabelece alegria, em nome de Jesus. Meu Deus, toma a causa de cada um agora. Toma a causa física. Que nessa plenitude da glória do Senhor o corpo seja curado. Em nome de Jesus. Toda enfermidade maligna no corpo, nas células, nos ossos, nos órgãos internos, na pele, nos olhos, esteja sendo queimado agora com essa glória, com esse poder, com esse fogo do teu Espírito Santo. Que a cura esteja sendo estabelecida na vida dessa pessoa agora, com o teu poder, trazendo alívio, que toda força contrária, maligna, seja repreendida sobre a vida, sobre o relacionamento, sobre o lar dessa pessoa. Todo mal seja banido do corpo, da casa, da vida dessa pessoa. Que a glória do Senhor esteja expulsando agora toda enfermidade física, emocional, todo sentimento, emoção negativa esteja sendo lançado fora agora, em nome de Jesus. Que todo o peso espiritual seja banido agora, neutralizado, expulso agora toda influência maligna, todo o peso maligno. Que haja libertação agora do corpo, da alma e do espírito dessa pessoa que me ouve. Que haja alegria plena, que haja transformação plena do corpo, da alma e do espírito, da mente. Que a mente seja plena, como a mente de Cristo agora. Que o corpo seja pleno, que a alma seja plena, que o espírito seja pleno dessa pessoa. Que a alegria possa inundar essa alma agora. Força sobrenatural, sobre-humana, sobre-excelente do Senhor esteja sobre a vida do teu filho e da tua filha agora, estabelecendo assim a tua alegria completa, a segurança, a paz, a vida. Que todo quadro negativo seja revertido agora. Que as portas se abram
Que haja prosperidade, que haja abundância, que haja providência, resultados positivos, e que essa pessoa seja alegrada pela tua presença. É o clamor que eu te faço pelo poder que há no nome e pela justiça do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Querido irmão, que você esteja recebendo agora no teu corpo a visitação poderosa da glória do Senhor. Seja curado. Receba agora essa força no teu corpo. Receba cura. Receba cura na alma, libertação na alma. Corpo, alma e espírito. Receba restauração. Receba a mente de Cristo agora, a mente plena de Cristo. A mente saudável, a mente alegre, a mente segura de Cristo em você. Receba a prosperidade. Receba a abundância do reino de Deus em sua vida agora. Seja pleno em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja abençoado em nome de Jesus. Para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Querido, que Deus te abençoe grandiosamente. Que alegre o teu coração e que você creia que está recebendo agora a bênção de Deus na sua vida, ok? Vamos ficar por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá certo? Deixa o seu joinha ou o seu dislike, enfim, faça um comentário, compartilha com seus amigos para que outros possam ter acesso a essa palavra de libertação, de cura, essa palavra de alegria, ok? Vamos ficar por aqui até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus Cristo.